Apóstolo Tamar, 7 minutos para o senhor. Sim, muito obrigado. Se o senhor Gilberto quiser entrar na doutrina Semente da Serpente pregada por William Branham, nós podemos falar sobre isso. E vou mostrar que está escrito na sua Bíblia. E a revelação, senhor Gilberto, ela é progressiva. O próprio Deus disse que ele falaria com lábios gaguejantes, um pouco aqui, um pouco ali. Ele fala um pouco por meio de um profeta. Depois ele vem e fala mais um pouco por meio de outro profeta. Depois ele vem e fala mais alguma coisa por meio de outro profeta, um pouco aqui, um pouco ali, até que a revelação vai sendo completada. Lutero, no seu tempo, não tinha toda a revelação. Ele tinha sido um monge católico. Calvino não tinha toda a revelação. Mesmo Paulo não tinha toda a revelação. Se Paulo tinha toda a revelação, os profetas que Jesus Cristo prometeu enviar, que vieram depois de Paulo, vinham fazer o quê? Se os profetas vêm para dar revelação. Quando o senhor me pergunta se o batismo de Atos 2:38 é falso hoje, por que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo? Ora, porque Jesus Cristo é Deus. Hoje o nome que Deus toma é Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu estava dizendo é que Atos 19, versículo 1, Paulo não pergunta em qual nome fosse batizado, mas Paulo pergunta em que batismo fosse batizado, porque o batismo está ligado a uma mensagem. Está escrito que João Batista trouxe uma mensagem para arrependimento de pecados, e ele batizou para arrependimento de pecados. O perdão dos pecados é depois da morte de Jesus Cristo, depois do seu sacrifício. Aí sim vem o batismo para perdão dos pecados. E no Antigo Testamento também há batismo. O dilúvio era um batismo. Elias atravessando o Jordão era um batismo, o batismo de Elias. Eliseu voltando o Jordão era outro batismo. Sim, Moisés no Mar Vermelho era o batismo de Moisés. Todo o povo foi batizado por Moisés no Mar Vermelho. A Bíblia diz que era um batismo. Josué atravessando o povo no Jordão para possuir a terra de Canaã era outro batismo. Todo profeta traz uma mensagem. Na sua mensagem vem um batismo. João Batista trouxe um batismo, porque ele era um profeta e tinha uma mensagem. E veja, senhor Gilberto, que só um profeta pode estabelecer um batismo. Quando João Batista começou a batizar, a pregar e batizar, os judeus vieram interrogá-lo e perguntaram: és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o Cristo? Ele disse: eu não sou. És tu o profeta? Ele disse: eu não sou. E os judeus interrogaram dizendo: se tu não és Elias, se tu não és o Cristo, se tu não és o profeta, por que tu batiza? Senhor Gilberto, um verdadeiro judeu sabe que só um profeta pode trazer um batismo. Só um profeta pode trazer um batismo. Por isso que a Bíblia diz que eles não ousavam perguntar quem Jesus era. E Jesus que pergunta: vós, o que diz que eu sou? Porque Jesus tinha que se identificar como um profeta. Jesus tinha uma mensagem, um batismo. Quero voltar aqui atrás. Quando o senhor disse que batizar no nome de Jesus Cristo é o mais importante, que é aí que está a chave do céu, nesse caso, os branamistas que o senhor condena vão também para o céu? Porque os branamistas batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a chave do céu é o nome do Senhor Jesus Cristo, é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, então os branamistas que o senhor condena, o William Branham que o senhor condena, irão para o inferno, porque foi o William Branham quem revelou que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o William Branham quem revelou que Mateus 28:19, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabia disso. Foi o William Branham que revelou isso. Os unicistas também batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas os unicistas não é uma igreja. Os unicistas são milhares de igrejas que estão divididas. Cada um com a sua teologia, cada um com a sua igreja, cada um com seus estatutos, cada um com seus batismos, cada um com seus presidentes, cada um com seus dízimos. São muitos os unicistas que estão sobre a terra. Eles batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que vai salvar alguém? Quando o senhor disse que a salvação, ou melhor, o senhor disse que aquele que crer no nome do Senhor Jesus Cristo não será julgado. Ora, os demônios também crê. O Papa Francisco também crê. O Bolsonaro do Brasil crê. E certamente o Gustavo Petro da Colômbia, o presidente da Colômbia, também crê. Será que ele vai ser salvo? Porque ele acredita em Jesus Cristo? Porque ele crê no nome de Jesus Cristo? Isso não dá salvação, senhor Gilberto. Jesus Cristo disse que para alguém fazer a obra para Deus, João 6, versículo 28 e 29, primeiramente, senhor Gilberto, primeiramente é crer naquele que Deus enviou. Quem Deus enviou hoje? Quem foi que Deus enviou hoje? Não é Silas Malafaia, não é Edir Macedo, não é Valdomiro Santiago, não é. Deus enviou o profeta Cacô Filipe, deve ter o enviado.
Fazer a obra para Deus é crer naquele que Deus enviou. A salvação é o quê? Crer naquele que Deus enviou. Está escrito em João 13:20, aquele que recebe quem eu envio. É Jesus dizendo, recebe a mim. Aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. E quando Jesus Cristo vai falar sobre a salvação, a vida eterna, em João 17:3, ele diz que a vida eterna é esta, que reconheça o único Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro? É o Jeová do Antigo Testamento, que é o Jesus Cristo do Novo Testamento. O senhor sabe que é, o senhor está de acordo. Reconheço o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou. No ano 33, o enviado era seu filho Jesus. Mas hoje o enviado é quem? Para Cornélio, o enviado era Pedro. Para o carcereiro de Filipós, o enviado era Paulo. Sim, para Filipe Melâncto e os filhos de Deus lá, o enviado era Jeremias. Para o tempo do dilúvio, o enviado era Noé. Lá no tempo do dilúvio, senhor Gilberto, não era batismo, mas tinha que reconhecer Noé, ouvir as palavras de Noé, entrar pela porta que era Noé, porque Noé tinha a chave do céu. A salvação lá era reconhecer o único Deus verdadeiro e o seu enviado, que era Noé. A salvação aqui hoje é o quê? Reconhecer o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, e aquele que ele, em sua soberania, nos enviou, que é o profeta Cacofilipe. Quando o senhor diz aí que a Bíblia diz que não devemos ir além do que está escrito, eu quero pedir um versículo. Qual é o versículo que diz isso? Que não devemos ir além do que está escrito na Bíblia. Eu nunca li esse versículo. Ninguém pode ir além do que está escrito na Bíblia. Esse versículo não existe. Agora, se o senhor estiver falando de Apocalipse 22, versículo 18 e 19, ninguém pode acrescentar ou tirar as profecias deste livro. Que livro? É o Apocalipse, senhor Gilberto. Não é a Bíblia. Se o senhor estiver falando de Deuteronômio 4:12 e de Deuteronômio 12:32, quando Moisés disse, ninguém pode tirar ou acrescentar ao que eu já disse, trata-se dos 5 livros de Moisés. Mesmo Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, Salomão disse que ninguém poderia tirar nem acrescentar ao que ele já tinha escrito. Mas como que, vou concluir em 10 segundos. Como que o senhor explica todos esses livros que vieram depois de Moisés? Todos esses livros que vieram depois de Salomão? E todos esses livros que vieram depois de João, que escreveu o Apocalipse? Aplicativo Profeta Cacofilipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacofilipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacofilipe Oficial é para você.